Quanto tempo depois da cirurgia liberado, por exemplo, para fazer uma atividade física? Claro que depende do porte, de cada grau da paciente, mas em média 15 dias. Ela já volta a fazer devagar, claro, né, respeitando a recuperação, mas eu já libero para fazer atividades, uma bicicleta, uma esteira, dependendo com pouco peso, mas algum tipo de exercício de resistência. Então depende como ela tiver, claro, cada um vai ter a sua evolução, mas em média 15 dias. O risco que se falava disso era a questão de trombo, né? As questões assim, não era? Antigamente que se falava muito, né? Não sei se isso era muito, se é verdade, se diminuiu o risco, como que tá essa história? O que é trombo? Enfim. A trombose, né, que é uma doença que ela é tão assustadora, né, e realmente ela é a sexta causa de o tromboembolismo pulmonar, né, o tromboembolismo venoso, que inclui tanto a trombose venosa quanto a embolia pulmonar, é a sexta causa de morte, de mortalidade no mundo, né. Então, realmente, uma doença grave, com potencial letal ali, né. Mas existem medidas, não é porque tu vai fazer cirurgia que tu vai ter trombose e tal. A gente sempre faz avaliação, então isso depende muito do porte cirúrgico, isso depende muito do grau de mobilidade pós-cirúrgico, isso depende muito de características individuais de cada paciente, pra gente saber se vai fazer só profilaxia, né, que são medidas ou mecânicas. Então, a paciente vai usar meia, vai fazer uma bota de compressão pneumática, vai conseguir deambular precoce, ou se vai precisar fazer terapia, profilaxia, terapia medicamentosa. Vai precisar usar heparina, vai precisar usar um Xarelto, né, que é uma rivaroxabana, enfim, né? Então, cada paciente, dependendo do porte cirúrgico, do tempo de recuperação, do tempo de cirurgia e de características individuais do paciente, ele vai ter um maior risco ou menor risco para trombose, mas qualquer procedimento ele tem esse risco inerente de gerar trombose, especialmente falando, por exemplo, de lipedema ou de varizes, porque a gente faz uma cirurgia em membros inferiores, né? Então ela vai ficar um pouquinho mais imobilizada, especialmente no lipedema. Hoje o tratamento cirúrgico de varizes mudou muito, né? Então já não tem mais aquilo de ficar enfaixada 10 dias de cama e tal, isso mudou, não acontece mais dessa forma. Mas o lipedema sim, né? Por ser uma cirurgia de grande porte, ela vai ficar mais imobilizada ali uns 2, 3 dias, que é um dos principais fatores para a trombose, né? Imobilidade. Assim como você andar de avião, se ficou 12 horas lá sentadinho, isso é uma imobilidade. Você tem o risco de ter uma trombose, né? Que é a trombose do viajante, muito frequente. Você teve uma fratura de quadril, velhinho, caiu, quebrou o quadril, vai ter que ficar deitado. Imobilidade, tem risco de trombose, né? Então, existem alguns fatores aí que vão levar à formação de um trombo, de um coágulo dentro da veia, que a gente chama de tríade de Virchow. São 3, né? Então, a hipercoagulabilidade, estados de hipercoagulabilidade, como desidratação e câncer, só para citar alguns exemplos, né? Alterações nesse fluxo dentro da veia, né? Que tem maior mobilidade, vai diminuir o retorno venoso, né? E lesão de endotélio. Então, algum grau de por exemplo, tabagismo, né? Ele vai machucar lá a parede tanto da veia quanto da artéria. Então, você tem uma lesão endotelial. Isso fica exposto ali, algumas células dentro da parede, pode ir lá e a plaqueta vai lá e vai formando, vai acumulando e vai formando o coágulo, né? E a gente tem uma trombose.